Começamos então o nosso estudo sobre a teoria do quarto cálice, né? E nessa primeira lição eu queria justificar isso daqui, né? Eu não dou esse curso porque eu acho que isso daqui seja do interesse geral da nação ou coisa do tipo, né? Pelo contrário, em primeiro lugar, existe um interesse pessoal meu nesse assunto e quase que um dever de gratidão de passar esse conhecimento adiante, né? Logo mais nessa aula eu vou explicar o porquê. E também por um certo desejo de que aqueles que possam colher os mesmos frutos que eu colhi com a consciência dessa teoria possam usufruir desse benefício, né? E dar a cada um o fruto que for na sua vida, for conveniente à sua vida, e porque assim suponho, sempre são frutos muito, mas muito fecundos, como foram na minha, né? Bem, o nome da teoria já é um tanto quanto sugestivo, né? E bem, contextualizando de início, né? O que é a teoria do quarto cálice? Quem foi inicialmente o propugnador dela, né? Bem, quem primeiro a propagou foi o teólogo americano Scott Hahn, né? Nós logo vamos dar uma breve introdução, né? Da parte histórica dessa coisa, né? Mas a coisa é que o Scott Hahn era protestante, né? E um trecho do Evangelho em particular lhe incomodava quando ele ouvia ser lido, né? Que é aquele que diz. Opa, deixa eu pegar aqui. Pronto. O que na tradição católica ficou consolidado como o consumatum est. Isso é, quando Jesus ele está no alto da cruz, ele vendo que, diz o evangelista, né, vendo que tudo estava consumado, disse: tenho sede, né? Então o soldado vai, oferece-lhe vinagre, né? E ele diz então o consumatum est, tudo está consumado, né? E o Scott Hahn percebe que o evangelista ele nota muito explicitamente uma relação causal aí, né? Jesus ele percebe que tudo está consumado, existe uma percepção da consumação. Ele diz o tenho sede, né, o cício latino. Ele bebe o vinagre. E então quando bebe o vinagre, ele diz o consumatum est. Ou seja, como se a consumação de algo daquilo que o Cristo estivesse fazendo estivesse diretamente relacionado a este vinagre, né? De tal forma que, vejam que coisa curiosa, você tem a necessidade interior da consumação, a percepção interior da consumação, e para chegar a este resultado, né, nosso Senhor pede uma bebida e consegue o vinagre. E aí sim é que por meio deste trajeto Cristo consuma a sua obra, né? Só que isso é contraintuitivo, né? Por que uma obra tão grande como provavelmente parece dar a indicar aqui, a redenção, o que a obra da redenção tem a ver com um beber de um vinagre, né? E ele ficou com essa coisa na cabeça, né? Fato é que o Brand Pitre, que é um outro autor que trata dessa teoria depois do mesmo Scott Hahn, ele nota que existem outros problemas no Evangelho que parecem mais ou menos relacionados a este, que são os seguintes, né? Nossa, mãe do céu, eu apaguei só deixar o título da aula. Ele nota que, além do consumatum est,
existem outros problemas neste trecho do Evangelho, né? O segundo dos problemas que ele nota é que o Cristo, quando ele está no Horto das Oliveiras, ele reza pedindo a Deus que afaste dele o cálice, né? Porque como cálice do sofrimento. O Cristo associa o sofrimento dele a um beber de uma taça, de um cálice, né? E bem, isso é uma figura de linguagem perfeita, não existe nenhum problema que alguém diga isso, mas o Cristo o reitera 3 vezes, né? Já antes, quando os filhos de Zebedeu tinham pedido ao Cristo para se sentar uma à direita e outro à esquerda de seu trono no reino, ou melhor, quando a mãe deles pediu, o Cristo lhes havia perguntado: mas vocês vão poder beber do cálice que eu beberei, que meu pai há de me dar? E eles dizem sim. E o Cristo fala: não, vocês não vão beber não, não pelo menos do meu cálice, né? Portanto, existe, para além de uma figura de linguagem, já por essas 4 situações, uma certa ênfase do Cristo na metáfora do cálice, como se talvez ela quisesse dizer algo a mais, né? 4 porque, lembrando, uma vez os filhos do Zebedeu e 3 vezes quando Cristo reza no Horto das Oliveiras, né? Só que o Brand Peter nota ainda mais uma coisa, né? Que pelo Scott Hahn também foi notado, assim como essa coisa do cálice do sofrimento, mas mais ao modo de uma resposta. O Brand Peter coloca isso já como uma problemática, né? Que é o seguinte: antes da consumação final no alto da cruz e antes ainda do Horto das Oliveiras, o Cristo estava na ceia, na Santa Ceia, né? Episódio que é conhecido como Santa Ceia. E se você pega a estrutura da Santa Ceia, ou da Seder, como é conhecida na tradição judaica, você tinha um rito na época dividido em 4 etapas. Então, dei uma fechada aqui na janela só para não fazer tanto barulho. E essas 4 etapas no rito da Seder eram marcados pela bebida de 4 cálices diferentes. O primeiro, o segundo. Um segundo, um terceiro e um quarto cálice, que marcavam as grandes divisões da festa. Então você tinha os ritos iniciais, bebida do primeiro cálice, os ritos seguintes, um segundo, os ritos seguintes, um terceiro, os ritos finais e um quarto cálice, né? Mas se você pega nesses ritos finais aqui, você nota uma coisa curiosa. A última coisa que se fazia era o cantar de um Halel, né? O Halel, do grande Halel, né? Que compreendiam salmos 115 a 118. Só que se você pega na narrativa do Evangelho, as coisas do Halel, a narrativa chega até aqui e diz então que o Cristo ele canta o grande Halel com os apóstolos e sai para o horto, né? Ali não diz Halel, diz salmos, né, para ser exato. E fica pendente disso daqui, ó. Fica faltando um quarto cálice. Pra gente, isso daí não faz nem cheira. Só que para um judeu acostumado com a ritualística da Seder, seria o equivalente a um padre que desse a comunhão e liberasse o povo sem dar a bênção final. É uma coisa extremamente estranha, né? Principalmente por uma sociedade tão ritualística quanto os judeus, né? Então, bem, de fundo à teoria do quarto cálice, nós temos essas 3 observações estranhas, né? E a teoria é uma resposta a cada um desses problemas, né? É uma teoria belíssima, belíssima, e que tem uma dimensão maior que ela mesma, né? Ela toma proporções que realmente acabam abrangendo as escrituras inteiras.
Né? Mas tá bom, eu não vou falar qual é a resposta agora, porque nesta lição eu só tenho por meta o introduzir o problema. Né? Saibam então que é a resposta a isso que a teoria do quarto cálice, aqui a teoria do quarto cálice se dispõe. Deixa eu tentar apagar esse negócio aqui. De alguma forma. Isso. E bem, outras coisas que eu acho interessantes de notar, né, antes da gente realmente começar a delinear a teoria, é quais foram os efeitos históricos disso na vida do Scott Hahn e na minha própria história. Né? Bem, a teoria, como que acompanhou o Scott Hahn, foi o fio condutor dele desde do protestantismo até o catolicismo. Né? É claro que não foi apenas pela teoria que Scott Hahn se converteu, assim como não é por nenhuma teoria que nenhum sujeito se converte, mas é pela ação da graça. Né? Mas certamente, dentro daquelas raciones ad credendum, né, as razões para crer, desempenhou um papel muito grande na conversão dele. Né? E assim foi comigo. Né? Dizendo um sujeito que eu conheço mais, que sou eu mesmo, né? A primeira vez que eu ouvi falar dessa teoria foi numa palestra do mesmo Scott Hahn, fabulosa, traduzida com muito cuidado por um canal chamado Tradutores Católicos, no qual ele explica a teoria, entrelaçando ela com a própria história. E eu me lembro que eu estava lavando louça enquanto a ouvia, e acabou e eu estava chorando e dizendo: meu Deus do céu, que coisa fenomenal, como isso não é mais divulgado e como é possível que algo assim nunca tenha sido notado. Né? E eu ainda me propus mais uma observação, que foi a seguinte: e será que existem mais coisas como esta teoria nas escrituras? De novo, eu vou falar um pouco de uma coisa que vocês ainda não sabem o que é, mas só para dar um gostinho. A compreensão da teoria do quarto cálice, ela é realmente um gatilho para uma reinterpretação, por contraditório que pareça, tradicional de toda a escritura. Né? É quase que um retorno àquelas coisas que sempre foram ditas, mas com uma força e com uma luz novas. Né? Porque nós também vamos ver, mas a teoria do quarto cálice, ela demonstra claramente um certo fator de transcendência do texto escriturístico, né? Que tem efeitos que nem mesmo os autores humanos de cada livro poderiam supor, e que no fundo só tem duas saídas. Primeiro, a vida, ao fato histórico da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e o segundo, a inspiração da própria Escritura, que em algum sentido se escreve em um segundo nível a despeito da consciência de seus escritores humanos, de seus autores humanos. Né? Realmente, conhecendo a teoria, você apalpa um pouco mais daquelas linhas que foram escritas não por mãos humanas, mas pela pena do Espírito. Né? Enfim, então tem esse fator de sugestão de um algo a mais. Né? Sempre com essa premissa, né? Se existe algo assim, existiriam mais coisas de mesmo cunho. E isso abre uma investigação enorme. Para mim, em particular, esta investigação teve um desdobramento que eu também vou expor aqui, que isso é uma humilde contribuição minha e uma extensão minha à teoria do quarto cálice, que é, por retórico que pareça, mais uma teoria do primeiro cálice. Né? Não vou dizer agora o que é, né? E realmente vou colocar mais como um apêndice, porque a ênfase e o mérito é realmente do Scott Hahn de ter descoberto o quarto cálice, ou pelo menos as hipóteses sobre o quarto cálice, que é uma coisa realmente muito mais surpreendente. Né? O meu puxadinho do primeiro cálice é realmente uma coisa mais hipotética, na qual eu sinceramente acredito, mas que eu não vou apresentar como núcleo deste curso, mas mais como uma espécie de curiosidade que vocês podem acreditar ou não. Né? E, bem, um terceiro, e quarto, e quinto, e sexto desdobramentos e assim sucessivamente que essa coisa teve, para mim em particular, foi um projeto que eu mesmo tenho e que vou
buscar fazer um curso mais adiante, que é o da Suma Alegórica, né? Nós vamos ver que um dos pressupostos do quarto cálice é que, para além daquele evangelho que mais dá dados sobre ele, dentro da teoria existe uma iluminação não pouco relevante que não apenas concorda com os fatos deste evangelho central, ou desses evangelhos centrais que são a base da teoria do quarto cálice, como também ele a amplia. Então, os outros livros têm um papel de confirmação e ampliação da teoria do quarto cálice, de tal forma que eles formam uma coerência e tem uma coesão tão forte que, no fundo, isso que a gente vê externamente é reflexo de uma coisa muito mais profunda, que é a ligação dos próprios livros da Escritura entre si. Opa. De tal forma que é realmente como se fossem as raízes de uma árvore com os seus frutos, suas folhas, seus galhos, né? A parte exterior denota uma parte interior muito maior, né? Assim como não poucas vezes as raízes de uma árvore podem ser muito mais profundas que a própria árvore, né? Muito mais extensas que a própria árvore. E o projeto da Suma Alegórica consiste justamente em rastrear esta rede de conexões internas dos livros da Escritura entre si, que se faz, segundo a tradição sempre disse, ainda que não o tenha explicado com tanta clareza, por meio do sentido espiritual alegórico, né? É claro que nisso daqui você também vai ter implicações do sentido moral e anagógico, mas basicamente é o sentido alegórico que estabelece essas conexões do modo mais perfeito, né? E isso daqui realmente é um projeto que não está acabado e acho que nunca vai acabar, mas no qual eu já achei coisas muito interessantes, né? E que para mim é o fruto mais saboroso na minha vida da teoria do quarto cálice, né? E pelo qual eu vou ser eternamente grato ao Scott Hahn, né? E aqui já tratando de um próximo tópico, né? Também ao Brand Petrie, porque esses são os dois autores principais sobre o quarto cálice e quase que os únicos de um modo mais cuidadoso, né? O Scott Hahn, no seu livro, literalmente, O Quarto Cálice, né? Desvendando os Mistérios da Última Ceia, e o Brand Petrie num livro que é tipo assim, uma das grandes obras alegóricas da modernidade, que é o Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia e Jesus e as Raízes Judaicas da Virgem Maria, do Brand Petrie, são as duas melhores obras que eu já li sobre escritura na minha vida. E, sinceramente, assim, eu não sei como as pessoas podem não ler aquilo lá. Não é um livro teológico complicado, técnico, mas, tipo assim, pra quem acha a escritura chato, negócio maçante, e realmente querer entender qual é a graça que os autores espirituais encontravam nela, né? Segundo aquela metáfora de São Jerônimo, né, que a escritura é como uma noz, que é difícil pra caramba de quebrar por fora, mas quando você quebra você tem acesso a um miolo muito saboroso, né? Para quem quer quebrar essa casca dura, são os dois melhores livros para fazer isso, né? Afora isso, tipo assim, pouquíssimos outros autores trataram sobre a teoria, se não como divulgadores, né, como propagadores. Há uma crítica à teoria do quarto cálice mais explícita, assim, que é no blog do Mariusz Hosig, né? Que é um teólogo, se bem me lembro, polonês, né? E cujas críticas foram feitas com espírito de humildade e, apesar de julgar que não procedem, mas realmente pegam em pontos que a teoria precisa explicar melhor, né? Apesar de não miná-la completamente, mas realmente coloca algumas coisas em xeque ao ponto de você pelo menos ter de repensar certas partes, né?
Mas realmente, a teoria do quarto cálice é uma coisa tão impressionante que não tem como você julgar que vai ser qualquer criticazinha que vai abalá-la. Né? A gente também vai tentar tratar dessas críticas do Rosick aqui. Né? E, bem, essa é a bibliografia básica, esse é o interesse histórico. Acho que por isso vocês também já entendem de onde vem o nome da teoria do quarto cálice. E é isso. E vamos às próximas lições.